Falar sobre realidades, sensações e fatos vivenciados há mais de 40 anos é fundamental. É ser acolhida. Assim descreveu o próprio depoimento Sueli Coqueiro Turley, uma das filhas do operário Aderval Alves Coqueiro, preso, torturado, banido e morto pelos órgãos de repressão durante os anos de chumbo. Ela se lembra com clareza as primeiras vezes que percebeu a gravidade da situação, do terror, do medo de perder os pais. Se lembra de reuniões de militantes ocorridas na casa onde vivia, quando tinha apenas 5 anos, dos sumiços esporádicos do pai, das mudanças de endereço e da certeza de que corriam perigo. Nunca se falou sobre isso. Nunca se falou sobre as nossas emoções, dos filhos, né, daquela época. Nunca se falou o que sentíamos, o que significou a perda, o que significou a perseguição, o que significou o medo. Nunca se falou sobre isso. Então eu acho que essas emoções tudo vem à tona e está sendo muito importante. Para mim, pessoalmente, está sendo de uma importância enorme. Porque é a primeira vez que se fala sobre isso, é a primeira vez que nos ouvem, né? É a primeira vez que mexem com nossas emoções sobre o que aconteceu naquele momento. Eu acho que todos nós carregamos isso, carregamos, né? Não adianta. O que acontece na infância você carrega, não tem como. Ela contou ainda como ela, a mãe e a irmã foram levadas para o Chile por companheiros de militância depois da morte do pai. De nova fuga de Santiago, com medo da ditadura chilena que se avizinhava, da chegada em Cuba, onde ficou até os 20 anos, da dificuldade de chamar o Brasil de pátria, de ser acolhida. Sueli reforçou que a Comissão da Verdade possibilita colocar para fora o que está lá dentro, feridas, dores e vazios que nunca vão cicatrizar, e que por isso é tão importante para ela falar, para entender a si mesma. No caso de nós que éramos crianças, é muito importante finalmente perceber que tem pessoas preocupadas com isso e que tem pessoas que nos fazem falar sobre isso, ou que se preocupem que nós falemos sobre isso, porque afinal pôr tudo isso para fora é muito importante. Eu acho que é uma maneira de começarmos a trabalhar o que a gente, na verdade, interiormente nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha mexido, é um espacinho que eu acho que nunca ninguém mexeu. A gente sempre foi tocando a vida e lidando como se isso fosse a coisa, sei lá, muito normal. As preocupações talvez eram muito maiores, as outras preocupações. E eu acho essa etapa agora que vocês estão fazendo da Comissão da Verdade, de se preocupar com os filhos, assim, a gente acha fundamental. É porque, na verdade, é fazer justiça de duas maneiras. É a justiça mesmo, né, do Poder Judiciário, de ir atrás de quem provocou essa situação, e uma justiça interior, né? Claro, claro. Porque essas perdas interiores, né, elas são profundas e elas são... elas deixam rastros, não tem como. Então é importante, é muito importante o que vocês estão fazendo. Qual foi o momento mais difícil que você se lembra? Assim, aquele que você fala que você tinha consciência, porque teve um momento que você não sabia direito o que estava acontecendo, né? Qual foi o estalo que você percebeu o que estava acontecendo? Foi num momento em que o meu pai, a organização que ele militava, chegou em São Paulo, nós subimos uma Kombi e fomos para o Mato Grosso. Tivemos que ir, a família toda. Quer dizer, o meu pai sentiu a necessidade de tirar a gente aqui de São Paulo, porque a situação o momento já estava muito crítico. Aí aquela coisa de subir numa Kombi à noite ou de madrugada, com pouca roupa, ou com o que tivesse, subir, ir embora e atenção, né? Durante esse caminho, que a gente via nos adultos, a gente não conseguia entender direito, mas a gente sabia que a situação era grave. E eu acho que deram vários estalos, na verdade, né? Naquela época, pelo menos no meu caso, deram vários estalos, essa coisa de entender completamente, não, mas de perceber a situação. Sentir medo. Né? E sentir medo. Medo, muito, e sempre. Medo a gente tinha muito, e sempre. Né? Isso eu lembro. Do medo eu lembro sempre, porque ele era constante. E o medo da perda dos pais, né? Isso. E essa não teve jeito, né? Não. Pelo menos no caso do seu pai. Isso que eu acho que é interessante, essa denominação, Comissão da Verdade, né?
Porque você não fica pondo palavras na boca das pessoas ou não faz respostas prontas, clichês, propaganda política, né? Você vê, ideológica. Ela fez um depoimento na primeira pessoa, de uma criança, como ela viu, como ela sofreu, como foi para o exterior, como ela constituiu uma nova família, como voltou. Por isso que se chama Comissão da Verdade, né? Porque quando você liga o microfone e acende a luz, a pessoa fala absolutamente o que quer, né? Então não tem como você conduzir o depoimento. A pessoa fala, e são pessoas articuladas, vividas, com longa experiência pessoal, política, eles falam exatamente o que querem. Não há quem conduza, né? Então por isso que eu acho importante. É muito duro, muito dolorido, né? Mas eu acho que nós estamos fazendo um trabalho importante aqui na Assembleia, contando a história do Brasil, né?